Pessoal, hoje nós amanhecemos com mais uma arbitrariedade e, por que não dizer, mais uma ilegalidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, o personagem é Luiz Roberto Barroso. É um dos 3 mosqueteiros lá do Supremo Tribunal Federal. Quando não é o Luiz Roberto Barroso, é o Alexandre de Moraes, é o Fachin. Felizmente, os outros 8 ministros, eles não estão aparecendo tanto. Aparecem esporadicamente, às vezes a Rosa Weber, às vezes a Carmen Lúcia, às vezes o Lewandowski, mas esporadicamente dando uma estocada aqui e ali na democracia. Eles gostam tanto de falar que são em defesa da democracia, adoram essa palavra, Estado Democrático de Direito, mas eles vivem interferindo nos outros poderes e eles vivem passando por cima da lei. Dá uma olhada aqui nessa notícia. Barroso restabelece mandato de vereador petista que invadiu igreja. Vocês se lembram daquele vereador petista, acho que é Renato Freitas, que ele estava se manifestando, segundo ele, pela morte daquele cidadão que foi morto lá numa praia, não sei se foi no Rio de Janeiro, e era um cidadão negro. E ele, então, estava se manifestando porque ele teria sido assassinado por conta de racismo. Então, ele, lá em Curitiba, muito longe de onde tinha sido o ocorrido, ele invadiu uma igreja no horário da missa. E ele começou ali a fazer algazarra, a fazer baderna, e a chamar as pessoas de fascistas, de racistas. Ali com bandeiras de partidos políticos, inclusive. Aí, então, foi-se aberto um procedimento, um processo de cassação por quebra de decoro parlamentar lá na Câmara de Vereadores de Curitiba. E logo em seguida, o resultado deste processo foi a cassação deste vereador Renato Freitas, que é um esquerdista, da extrema esquerda, um petista. Este vereador, então, foi cassado, ele recorreu, e a justiça, então, disse que tinha sido feito de forma errada o procedimento da cassação. Então, foi recomeçado novamente o procedimento, o processo lá na Câmara de Vereadores, e o resultado foi o mesmo. O esquerdista, o Renato Freitas, ele foi cassado novamente. E então ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal. É impressionante como que o Supremo Tribunal Federal atende esse pessoal da extrema esquerda numa velocidade que a gente fica abismado de ver, né? A justiça, até de primeira instância, é tão demorada, quando você busca a justiça, você às vezes passa anos correndo atrás dos seus direitos. Mas quando é esse pessoal da extrema esquerda, eles conseguem chegar até o Supremo de numa velocidade assim, parecendo que é o The Flash. O Supremo Tribunal Federal está de portas abertas para esse pessoal da esquerda. E aí eu quero ler com vocês a matéria para vocês verem o absurdo que o Luiz Roberto Barroso fez. Eu vou colocar aqui na tela a matéria e nós vamos ler juntos. Então tá aqui, Renato Freitas perdeu o mandato após interromper missa em igreja de Curitiba para protestar contra a morte de congolês Moise Kabagambe. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, estabeleceu sexta-feira, 23, o mandato do vereador do PT em Curitiba, Renato Freitas. No mês passado, a Câmara Municipal da capital paranaense cassou o mandato do parlamentar por quebra de decoro, depois dele ter liderado um ato que invadiu a Igreja do Rosário, no centro da cidade, em fevereiro. Em sua decisão, Barroso afirmou que a cassação do vereador, aspas, ultrapassa a discussão quanto aos limites éticos de sua conduta, envolvendo debate sobre o grau de proteção conferido ao exercício do direito à liberdade de expressão por parlamentar negro, voltado justamente à defesa da igualdade racial e da superação da violência e da discriminação que sistematicamente afligem a população negra no Brasil. Olha só o que o Luiz Roberto Barroso ele se baseou para tomar essa decisão. Ele não julgou o mérito pelo fato do vereador ter invadido a igreja e ter feito aquela baderna, não. Ele foi para o lado ideológico, para o lado em que, como o vereador é negro,
e ele tem a liberdade de expressão que eles falam tanto também, né? E que nós não temos o direito de ter. Todas as vezes que a gente fala qualquer coisa, a gente é caçada a nossa liberdade de expressão. Quem não se lembra, né, do deputado Daniel Silveira, né? Ele não tem liberdade de expressão. Por que o Daniel Silveira, mesmo sendo um parlamentar, ele não tem liberdade de expressão? Por mais que a gente não concorde com o que ele falou, mas ele deveria ter a liberdade de expressão que o Barroso tanto defende aqui. Porque o Daniel Silveira não é negro, é isso? Por que o Oswaldo Eustáquio também não teve a sua liberdade de expressão e foi parar numa cadeia e hoje é um deficiente físico? Por que o Alan dos Santos, que também não é nenhum branquinho, não teve a sua liberdade de expressão defendida pelo Barroso? Por outro lado, ele defendeu aqui a vida inteira, né, que esteve aqui no Brasil durante os governos do PT, o Cesare Battisti, um terrorista italiano branco. Ele defendeu aqui, não tem nada a ver com liberdade de expressão, mas é muito pior do que isso. Ele cometeu crimes, ele matou várias pessoas, parece que 4 pessoas lá na Itália, e hoje está lá cumprindo prisão perpétua lá na Itália pelos crimes que ele cometeu, e o Barroso defendeu ele aqui o tempo todo, dizendo que ele era inocente. E agora vem o Barroso dizendo que o rapaz, por ser negro, ele tem que ter liberdade de expressão porque ele estava defendendo a igualdade racial e superação da violência e da discriminação que sistematicamente afligem a população negra no Brasil. Vou até grifar aqui para vocês verem o que o Barroso disse. Liberdade de expressão por parlamentar negro voltado justamente à defesa da igualdade racial e da superação da violência e da discriminação que sistematicamente afligem a população negra no Brasil. Então o Barroso ele embarca nessa narrativa ideológica de que no Brasil nós temos um racismo estrutural. Então, como o rapaz é negro e ele estava ali se manifestando contra o racismo, então ele tem o direito de invadir a igreja e chamar as pessoas que ali estavam, aquelas senhoras que ali estavam na missa, de racistas, de fascistas, como ele fez. Invadir uma igreja portando bandeiras de partidos e xingar as pessoas de racistas. Ele tem direito de fazer isso porque ele é negro. Ou seja, o Barroso deixa claro que se ele fosse um branco, ele não teria esse direito. Então, o Barroso está sendo racista ou não? Quando ele diz que uma pessoa de determinada cor tem que ter mais direito do que outras. Vamos continuar lendo aqui a matéria que vocês vão ver o absurdo que é isso. Barroso também anulou sentenças do Tribunal de Justiça do Paraná que negaram pedidos de Freitas e que mantiveram a decisão da Câmara Municipal. Então, ele já tinha recorrido ao Tribunal de Justiça e tinha sido mantida essa decisão da cassação. A decisão do ministro do Supremo é liminar e ainda terá o mérito julgado. Abre aspas para o Barroso. Sem me pronunciar de maneira definitiva sobre o mérito da cassação do mandato em questão, é necessário deixar assentado que a quebra de decoro parlamentar não pode ser invocada para fragilizar a representação política de pessoas negras, tampouco para cercear manifestações legítimas de combate ao preconceito, à discriminação e à violência contra elas. O Barroso ele tá tomando uma decisão, porque se ele entrasse no mérito, né, o rapaz realmente invadiu a igreja, realmente xingou ali as pessoas. Ele fez sim, ele cometeu sim uma quebra de decoro parlamentar e por isso ele foi cassado. Mas o Barroso ele não entra no mérito da questão. Ele vai pelo lado ideológico e quem disse que o Barroso está lá no Supremo Tribunal Federal para tomar decisões com viés ideológico? Ele está lá para defender principalmente a Constituição e para defender as leis infraconstitucionais. Barroso não está lá ganhando o nosso dinheiro, recebendo o nosso dinheiro e ainda a gente tem que admitir que é um alto salário, né? Agora eles recentemente deram até um aumento salarial, parece que passou de 40 mil reais. Ele está recebendo o nosso dinheiro para julgar conforme manda a lei e não por viés ideológico da cabeça do Barroso. Então ele tomou uma decisão que isso é de uma gravidade, mas aqui no Brasil parece que as coisas estão ficando normais.
Pessoas como os ministros do Supremo Tribunal Federal tomam decisões assim ao seu bel prazer. Eles não obedecem mais à lei, não obedecem mais à Constituição. O rapaz foi cassado baseado nas leis. Ele foi aberto um procedimento, os parlamentares lá, os vereadores lá de Curitiba julgaram ele, todos embasados na lei. Teve ainda a primeira cassação, foi derrubada pela justiça por algum vício que teve ali, segundo o juiz que tinha julgado. Depois se voltou novamente o processo a estaca zero, foi julgado novamente e ele foi cassado novamente. Dessa vez a justiça, o Tribunal de Justiça lá de Curitiba, do Paraná, ele manteve essa decisão da cassação. E aí chega lá no STF, o Barroso derruba, inclusive, a decisão do Tribunal de Justiça lá do Paraná e restabelece o mandato ao vereador Renato de Freitas do PT. Aí eu pergunto para vocês, para que nós temos então Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas nos estados, Câmara de Deputados, Senado, Presidência da República, Poder Executivo? Para que nós temos isso aqui no Brasil? Se tudo quem decide é o Supremo Tribunal Federal. São ministros do Supremo Tribunal Federal por decisões monocráticas, como foi esse caso do Luiz Roberto Barroso, que deu uma decisão de forma liminar para que se restabeleça, e aí vai ser julgado. E vocês têm alguma dúvida que os ministros, os 9 pelo menos, os outros 8, né, sem ser o Cássio Nunes Marques e o Mendonça, vocês acham que eles não farão maioria para manter esse indivíduo lá na Câmara? Olha só o absurdo que chegou. Não há mais a necessidade de haver poder legislativo, nem municipal, nem estadual e nem federal, e nem o poder executivo, né? Porque quem decide tudo, exatamente tudo, é o Supremo Tribunal Federal, com essas decisões arbitrárias e ilegais que eles têm tomado. Então, meus amigos, para vocês verem aí a necessidade que nós temos de reeleição do presidente Bolsonaro e, principalmente, a necessidade que nós temos de elegermos deputados e, principalmente, senadores alinhados ao presidente para que nós possamos, então, ter a esperança de se colocar um freio nessas decisões arbitrárias destes ministros que estão agindo fora das 4 linhas da Constituição, como diz o presidente Bolsonaro. É isso, meus amigos, eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.